Boa tarde a todos, a todas, aos nossos internados. Boa noite, bom dia àqueles que nos acompanham a essas horas com diferentes fusos horários. Desculpa. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de debate, como tem sido o costume de todas as sextas-feiras. Temos um tema para refletir. E hoje não fugimos à regra. Olhando o contexto que nós vivemos de desemprego, que vem desde 2014 com a crise econômica, a questão do Covid e várias vezes aumenta as estatísticas dos jovens fora do sistema de emprego. Atrelado a isto, convidamos o senhor Lucamba Joaquim, no sentido de nos ajudar a refletir ou refletirmos em conjunto o tema consequências psicológicas do desemprego. Então, em termos do perfil do Joaquim, não gosta muito que lhe tratam de doutor, nem de mestre, então, quanto mais de forma informal de tratar para ele, melhor. Pois é, então, em termos do seu perfil, o senhor Joaquim é licenciado em psicologia com a área de intervenção a psicologia criminal e a psicologia clínica. A esta altura está a fazer um mestrado exatamente pela Faculdade de Ciências, ou pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Então, ao longo da sua explanação, poderá nos falar um pouco sobre o contexto que nós vivemos, olhando as estatísticas que todos nós quase conhecemos, as estatísticas oficiais do INE, sobre o desemprego, e a isto vai também fazer uma pincelada sobre as consequências psicológicas das pessoas que estão nessas condições e também poderá dar algumas ideias de como podemos mitigar essas consequências psicológicas, tendo em conta o momento que nós vivemos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso convidado, que desde já agradeço em nome da DW por aceitar o nosso convite, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, confio em nós e estás aqui para partilhar um pouco que sabes, que leu ou que tenha estudado sobre o tema em que nós trouxemos à mesa para refletirmos. Então, Sobriano César Capitão é meu nome, para recordar. Também é o nosso convidado, pode tratar por capitão, não faz mal. E então, vou passar-lhe a palavra, terá mais ou menos 30 minutos para fazer a apresentação, a partilhar a apresentação que trouxe para nós. E o tempo que vai nos restar, poderemos interagir com perguntas e respostas e possíveis contribuições, de acordo com aquilo que foi ou que será dito aqui. Então, vou passar-lhe a palavra e dizer que estamos a ser acompanhados também pela nossa página do Facebook e esteja à vontade, caríssimo Lucamba, e deixo a palavra para si para começar com a sua apresentação. Ok, muito obrigado pelo convite. Eu é que me sinto honrado por terem também confiado em mim. E pronto, de alguma forma este tem sido um assunto que eu tenho debatido durante muito tempo, desde o período da minha formação, ainda a nível médio e depois a nível de licenciatura. E então tenho um interesse enorme em falar sobre isso, porque muitas vezes também já refleti em outros fóruns sobre o mesmo assunto. Antes, saudar a audiência, o pessoal que está a participar da sala de conversa, não é? É a primeira vez que eu tenho experiência nesta plataforma e pronto, já quero aqui agradecer
pela paciência, porque eu tive muitas dificuldades em estar dentro, em manusear a plataforma. De qualquer forma, conseguimos chegar a tempo e agradeço por terem aguardado enquanto a gente fazia os acertos. E então, o assunto ou o tema que me foi proposto é consequências psicossociais do desemprego. Como eu disse, é um assunto muito complexo, porque às vezes o próprio desemprego em si é visto mais numa perspectiva numérica, mais numa perspectiva de quantificação. E aqui, quando eu faço esse reparo, eu estou também a fazer uma crítica por causa da tendência de ser, pronto, a tendência atual de olhar mais num sentido quantitativo e não no sentido qualitativo, acaba por esconder muitos problemas, acaba por esconder uma real situação que talvez merecia a mesma atenção que os números têm. Assim, de forma muito superficial, e se a gente olhar mais uma vez para os tais números que nos têm sido apresentados, particularmente pelo INE, que agora vai tendo uma regularidade em termos de levantamentos estatísticos, nós conseguimos encontrar, por exemplo, Angola no top 5 dos países com as maiores taxas de desemprego. Na lista dos países com as maiores taxas de desemprego, nós encontramos Angola no top 5, ocupando taxativamente o 5º lugar. Isto aqui é uma mensagem que os números nos mandam para nós, porque os números também falam. Os números falam não só de forma numérica, falam de uma outra maneira. E talvez, quando se faz esse levantamento da taxa de desemprego, deviam existir perguntas mais subjetivas que dariam maior entendimento sobre o fenômeno desemprego em si. E então, a gente, antes de partirmos primeiro para a apresentação do contexto em si, que nos diz respeito ao contexto angolano, nós primeiro precisamos talvez entender ou trazer aqui um pouco de conceitos, né? Os conceitos básicos que compõem o próprio tema em si. E aqui as consequências psicossociais do desemprego, podemos desfazer isso em miúdos, os termos. Podemos primeiro definir o que são consequências ou o que é desemprego. Eu gostaria que o ilustre Sobriano fizesse ali a passagem do slide para a gente ver, então, a primeira definição que a gente traz para podermos compreender depois o que vamos dizer a seguir. Já passei, não consegue ver? Okay. Bem, não consigo ver, mas não há problema, porque eu tenho aqui também uma outra apresentação, não há problema. E então, o primeiro conceito que a gente traz aqui é talvez entender o que são consequências psicossociais. Como o termo diz, consequências psicossociais é uma referência direta àquele resultado ou aos resultados que a gente pode obter em determinada situação. E normalmente esses resultados têm uma conotação negativa. Elas são psicossociais porque juntam dois elementos ligados à componente psicológica e elementos ligados à componente social. Então, quando a gente fala em consequências psicossociais, estamos a falar destas duas componentes interligadas, quer falarmos, por um lado, do ponto de vista da componente emocional, da componente comportamental, e, do outro lado, podemos falar da instabilidade ou vulnerabilidade social. Juntando, vai dando a expressão psicossocial. Claro, aqui podíamos estender mais o conceito, olhando para o desemprego em si, não tem só consequências psicossociais, existem também consequências de nível biológico, principalmente no campo da própria saúde física em si, também existem outras consequências que podiam ser destacadas aqui na nossa conversa. No entanto, foi delimitado para nos focarmos apenas nas consequências psicossociais e, assim, o essencial é mencionar as consequências, o impacto negativo que o próprio desemprego traz para a componente psicológica, falei da parte emocional, da parte comportamental, e para a parte social, está a falar da instabilidade,
do estatuto, da questão da identidade social também tem uma relevância muito importante no próprio desemprego em si. Para seguir na apresentação, temos o conceito de desemprego. A expressão desemprego, em termos de sociologia do trabalho, faz referência direta a uma condição ou uma situação em que o indivíduo se encontra sem uma ocupação laboral, ou seja, se a gente usar o termo desemprego ou desempregado, estamos a fazer referência a um indivíduo que encontra-se sem ocupação laboral, numa situação sem ocupação laboral, ou sem trabalho remunerado, ou sem vínculo laboral, ou então podemos dizer mais abaixo, sem obrigações trabalhistas. Então, esta expressão nos leva a este leque de entendimento. No entanto, existem por trás desse conceito alguns aspectos que também deviam ser destacados. Os tipos de desemprego, né? Existem os empregos que chamam, o desemprego no caso, que chamam de curta duração, né? O desemprego de curta duração é quando determinado indivíduo perde uma vaga de emprego e enquanto procura o outro, esse tempo de procura normalmente é curto, por isso é que se chama o desemprego de curta duração. Depois existe outro tipo de desemprego, que é o tal desemprego cíclico, que é muito em conta do contexto econômico que cada sociedade vive. Determinado contexto vai também determinar o tempo em que as pessoas ficam desempregadas. Então, é cíclico por causa dessa mudança de contextos econômicos, sobretudo contextos econômicos, por isso é que dá-se o nome de cíclico. E depois tem o tal desemprego o desemprego setorial. Esse desemprego setorial é em função do nível de saturação de determinados setores. Ilustre Sobriano, fique ainda ali a apresentar o conceito de desemprego e depois eu vou passar para aquela lista que estava a mostrar há pouco tempo. Pois, então eu estava a falar sobre o desemprego setorial, tem a ver, tal como o nome diz, tem a ver com os setores, por exemplo, o setor da indústria, se o setor da indústria petrolífera, por exemplo, entrar em crise enorme, essa crise pode causar um certo nível de desemprego durante algum tempo. Então, é setorial por fazer referência direta a um determinado setor de produção. Depois temos o tal desemprego, e talvez seja este que a gente está aqui a abordar, o principal, que é o desemprego de longa duração ou então estrutural. E este desemprego tem trazido os maiores impactos negativos possíveis em todas as economias e também na vida das pessoas em particular. E é aqui onde a gente poderá depois discorrer e ver as características que estão interligadas a esse tipo de desemprego, que é o tal de longa duração. Mas antes, vamos passar para aquela lista que fala sobre a taxa de desemprego a nível do mundo. E eu trouxe aqui o top 5, como eu falei, que Angola está no top 5. Então, eu trouxe aqui o top 5 só para a gente refrescar a memória, porque esses dados já estão disponíveis para todos, né? Quer no site do INE, Instituto Nacional de Estatística, a Trading Economic também divulga isso regularmente. E estes dados surgem com referência ao último trimestre de 2020. Quer dizer que estes dados são os últimos que o INE coletou. E então, na lista dos países com as maiores taxas de desemprego, Angola está no top 5, como a gente vê aqui, o primeiro é a Bósnia, depois vem a Namíbia, a Nigéria, depois vem a África do Sul, e em quinto lugar está Angola com 30,6% de taxa de desemprego. E estes 30,6%, embora não trazendo aqui o próprio número em si, nós encontramos, nos dados que o INE apresenta, encontramos uma tendência, a maior taxa de desemprego dentro do nosso contexto angolano está em maior evidência nos centros urbanos do que nas zonas rurais, ou seja, há mais pessoas desempregadas nas zonas urbanas e menos nas zonas rurais. Isso tem outras explicações. Por quê? Porque as zonas urbanas, estou a falar particularmente de Luanda e outros pontos urbanos que Angola tem, as zonas urbanas receberam, sobretudo durante o período de guerra e depois estes últimos anos de paz, recebeu muita gente imigrou para o litoral, imigrou para as cidades e acabou por povoar estas regiões, e então a procura de emprego
tornou-se também cada vez maior. Só para termos ideia, Luanda já está mais ou menos a andar ali num total de 8 milhões de habitantes, salvo erro, e aqui não tenho números exatos, mas 8 milhões de habitantes. E se a gente considerar a população ativa, que dos 15 dos 15 anos de idade para cima, nós conseguimos perceber que Luanda concentra o maior número de população ativa no país, de alguma maneira. E isso tem impacto também no que diz respeito à oferta de emprego. Então, as zonas rurais têm as menores taxas de desemprego, ou seja, nas zonas rurais as pessoas estão mais empregadas do que desempregadas. No entanto, ficamos sem entender não, o INE até traz esses dados, diz em que regiões ou em que setores estas pessoas nas zonas rurais trabalham. Fala, por exemplo, o INE fala do setor da agricultura, da pesca, agropecuária, e sobretudo estas duas áreas, e nas zonas urbanas os setores que mais emprega é o setor informal. Em setor informal está falando aqui do comércio, retalho e agrosso, em particular. Quer nas zonas urbanas como nas zonas rurais, o tipo de atividade que estas pessoas empregadas, vamos fazer referência às pessoas empregadas para entendermos o lado do tal desemprego, para perceber mais ou menos o que eu quero dizer. Estas pessoas empregadas, quer nas zonas rurais como nas zonas urbanas, e aqui vimos, nas zonas rurais, estão mais ligados para agricultura, agropecuária e pesca, e a caça também é uma das atividades que tem sido muito desenvolvida nas zonas rurais, e nas zonas urbanas o setor do comércio formal e informal, ou informal em particular, é que acaba por ter maior número de pessoas em atividade. Este tipo de atividade, quer das zonas rurais como das zonas urbanas, de alguma maneira, a forma como estão organizados nos dá a ideia de empregos de instabilidade, ou seja, são empregos instáveis, porque o mercado, nós sabemos como é que está estruturado o nosso mercado informal, sem regras, sem direitos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no mercado informal, vou dar um exemplo prático, alguém que presta serviço a um indivíduo que, vamos lá, tem uma máquina de gelados de muco, compra um saco de muco, faz gelados em casa, ou tem uma máquina a fazer o gelado, depois contrata jovens para venderem pelas ruas de Luanda, por exemplo. Esse tipo de atividade não regulamentada, feito de forma não muito trabalhada, não muito pensada, acaba por fazer com que esse indivíduo não respeite as leis trabalhistas, não prime pelos direitos do próprio trabalhador em si, porque ele passa a ser apenas um prestador de serviço e ele tem mais deveres do que direitos, sobretudo quando estiver doente. Se estiver doente e não tiver a vender, ninguém lhe vai pagar, porque ele só ganha quando está a trabalhar, quando está na rua com o seu balde de gelado, só assim que ele ganha. Se estiver doente, estiver em casa, não tem rendimento. Então, acaba por nos dar este tipo de emprego, acaba por nos dar a informação de que são empregos precários e instáveis, e a qualquer momento o indivíduo, se está em atividade, depois sai de atividade por várias situações, incluindo as que eu citei aqui. Então, eu estava falando sobre, voltando agora à taxa de desemprego, se as zonas urbanas têm as maiores taxas de desemprego e as zonas rurais têm as menores taxas, então podemos aqui pensar que a solução talvez seria tirar o pessoal das cidades para as zonas rurais para conseguir então emprego. Pensa-se assim, e muita gente, até pessoas ligadas ao governo em si, aconselham e dizem que temos que ir para as zonas rurais para a gente poder conseguir emprego, mas não é só assim. E mais lá à frente, talvez eu vou falar um pouco o que isso implica, sair das zonas urbanas para as zonas rurais para conseguir emprego. Passando agora para as consequências, vou então destacar algumas. Quais são as consequências psicossociais do próprio desemprego em si, embora eu já tenha feito algum avanço nessa perspectiva. O que um desempregado pode sofrer a nível psicológico e a nível social? Qual é o impacto que um desempregado tem ou terá a nível psíquico e a nível social?
nós estamos aqui neste quadro que eu apresento, o primeiro tópico é a insatisfação. Primeiro, deixa-me dizer que o emprego não é só uma questão remuneratória, ou seja, uma pessoa empregada não vai à busca só de salário, vai à busca de realização em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, o emprego é também uma maneira de sentir-se, de participar da vida ativa da sociedade. Uma pessoa empregada, em termos de identidade, tem um estatuto que lhe dá satisfação. Então, se esse estatuto que me dá satisfação, esse que me dá o direito de participar de forma ativa no desenvolvimento da sociedade, é tão importante, então não podemos olhar só para o desemprego ou para o emprego como uma questão de buscar dinheiro para poder comprar coisas que mantenham o meu sustento. Não é só isso. Por isso, a insatisfação que surge por conta do desemprego não é só por ausência de valores monetários. É porque o indivíduo sente-se inútil, sente-se, de alguma maneira, inferior em relação às pessoas que dão o seu contributo de forma ativa. Essa insatisfação é com a própria vida em si, com as exigências que a vida lhe dá, com a questão da identidade que fica comprometida também diante das pessoas, a percepção que as pessoas têm em relação a esse indivíduo também altera em função do próprio estatuto que ele apresenta. Então, a insatisfação acaba por ser uma das primeiras consequências psíquicas e aqui pode ser também social do próprio desemprego. Depois tem a questão da baixa autoestima, também é um dos impactos do próprio desemprego. A baixa autoestima, porque se um indivíduo em idade ativa, entre os 15 até mais tardar 66 anos, em idade ativa, tem dificuldades de realizar-se como pessoa, como ser que faz parte de uma determinada sociedade, então isto tudo vai ter um impacto enorme na sua estima, na sua autoestima. Então, a baixa autoestima acaba por ser uma das consequências também do desemprego. Por outro lado, tem o risco de suicídio. Há maior probabilidade de um indivíduo desempregado cometer suicídio do que o outro indivíduo empregado. A maior probabilidade é esta. Quer o nível de insatisfação, a baixa autoestima pode levar a um quadro muito acentuado de depressão e então a ideação suicida se torna mais presente do que se a gente comparar com um indivíduo empregado. Então, é importante que a gente olhe primeiro, principalmente para essa questão do suicídio de forma muito séria e olhar para o suicídio de forma muito séria significa também trazer elementos que possam ajudar para que os indivíduos não cheguem ao extremo e num nível de insatisfação total que depois decidam tirar a própria vida. Depois tem outra situação que pode estar mais ligada à área social, que é a questão da vulnerabilidade. Um indivíduo no estado de desemprego experimenta toda uma série de situações de vulnerabilidade que lhe colocam também propenso a contrair vários problemas que é de ordem de saúde física, de ordem de saúde psicológica e também problemas sociais e até adotar comportamentos socialmente reprováveis. A gente, por exemplo, fala da questão da criminalidade, vou falar da criminalidade comum, da questão da delinquência, em particular a delinquência juvenil, que muita gente fala, e quando a gente fala da delinquência juvenil, às vezes foge uma realidade que é muito nossa, que é muito patente, não precisa de fazer investigação para a gente perceber que a questão da delinquência juvenil também está muito ligada ao ócio, ou seja, à desocupação. Quanto mais tivermos adolescentes e jovens desocupados, maior será também a probabilidade de poder termos as taxas mais altas de delinquência juvenil. Claro que existem outros fatores que não estão ligados diretamente ao próprio indivíduo, mas o desemprego ou a desocupação, o ócio, acaba por dar caminho ou abrir caminho à própria delinquência juvenil. E isso é muito importante a gente saber, porque às vezes há posicionamentos que a gente tem visto a nível da imprensa tradicional, de pessoas que dizem que a pobreza, por exemplo, a pobreza e o desemprego não justifica o tipo de comportamento antissocial que a gente tem assistido. Mas, de forma realista, sem adotar um discurso moralista, a gente percebe que
A questão não é justificar, a questão é, em situação de vulnerabilidade, de pobreza extrema, de fome, em situação de desemprego, as pessoas estão mais propensas a adotar comportamentos antissociais do que o contrário. Então é preciso olhar para isso. Nós estamos a falar, por exemplo, da fome em si. O indivíduo em estado de desemprego, mesmo o indivíduo empregado, nesses empregos precários que a gente tem ali, que não consegue ganhar o mínimo para sustento, ele já tem tendência para esse comportamento antissocial. Agora imagina aquele que não tem nenhuma fonte de rendimento, aquele que não tem nenhum tipo de ocupação, aquele que encontra-se num nível de frustração muito elevado. Imagine que tipo de comportamento poderá adotar para poder se manter enquanto estiver em vida, em particular. Nós conseguimos perceber isso, basta a gente olhar de forma realista e sem trazer essa capa, essa máscara do moralismo, dizer que, olha, eu também passei pela situação, também estive desempregado, também vivi situação de vulnerabilidade, mas não roubei, não matei, não tirei o que do outro. Como é que este vai fazer isso? Pois, as pessoas têm diferentes maneiras de viverem várias experiências. Então, nós não podemos utilizar só o nosso exemplo para dizer que o outro, a ação do outro não se justifica. E muitas vezes nós atribuímos, e em psicologia nós chamamos de atribuição errada, atribuição de causalidade errada, é que quando uma pessoa adota comportamento antissocial, a gente pensa sempre, a tendência é pensar sempre que há um problema de personalidade, ou seja, ele tem um transtorno de personalidade que lhe levou a praticar esta ação antissocial. E esquecemos de ver também o lado social, o contexto social, o que é que o contexto social oferece para esse indivíduo, para que este indivíduo tenha uma conduta socialmente aceita. Esta é uma pergunta que talvez as pessoas deviam fazer antes de adotar o discurso moralista. E, por outro lado também, se calhar alguém que esteja a ouvir agora esta conversa poderá perguntar, mas então está a falar que a criminalidade também pode ser justificada pelo nível de desemprego ou de pobreza. Por que que aqueles que até têm muito dinheiro também roubam, também adotam comportamentos antissociais? Pois, aqui podemos falar de um outro tipo de pobreza. Se a gente está a falar de pobreza material nesse sentido em que eu falei primeiro, podemos falar também do outro tipo de pobreza, que é a pobreza moral. Aqui entra já não o moralismo, mas a moral no verdadeiro sentido da palavra. A pobreza moral, mesmo que se tenha várias posses, a pobreza moral e também um pouco a tal pobreza intelectual acaba por dar lugar a estes comportamentos antissociais. Então, a vulnerabilidade e a instabilidade passam a fazer parte desse contexto das consequências sociais do próprio desemprego. E no início eu falava do impacto que o desemprego tem na identidade do indivíduo. O ser humano é um ser que gosta de realizar-se, é um ser ativo. O ser humano tem característica ativa. Mesmo pessoas que ficaram durante muito tempo em atividade, a trabalhar em um determinado setor, quando chegam na fase de reforma, ainda assim tem uma tendência natural de fazer alguma coisa. Não, o ser humano não tolera sentir-se inútil. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em 2015 fizemos uma pesquisa a nível de psicologia do trabalho, fizemos a pesquisa diante da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, e era saber sobre o nível de satisfação em relação ao estilo de vida dos reformados das Forças Armadas Angolanas. Na verdade, o objetivo foi esse, qual era o nível de satisfação em relação ao estilo de vida que eles tinham. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que eles até têm, alguns, na sua maioria, tinham salários bons, que dava para fazer a vida normal, mas o que lhes dava maior satisfação não era só o dinheiro, era também fazer parte das soluções do país. Ou seja, os reformados, os militares reformados, relataram a necessidade de, por exemplo, se realizar atividades em que eles pudessem passar experiências, todas as experiências que eles adquiriram durante o tempo em que estiveram na fase ativa, eles sentiram essa necessidade de passar essa experiência aos jovens e então poderem sentir-se também realizados, ou seja, o ficar em casa de 1 a 31 e sair de casa só no dia 1 ou 2, quando o salário é pago e ele vai ao banco buscar o dinheiro, depois se calhar vai fazer compras e volta de novo em casa, era uma situação que dava
um sentimento de tédio enorme, de inutilidade. Este sentimento foi muito relatado nessa pesquisa, um sentimento de inutilidade forte, e a gente fica preocupado. A gente pensa às vezes que resolver o problema, por exemplo, é com o dinheiro. Não é só com o dinheiro, é dar garantias de que a pessoa seja sempre ativa e sinta-se bem fazendo parte das soluções que a gente procura para o nosso bem-estar. Voltando agora para o desemprego em si, eu queria, talvez, não sei, na sessão de perguntas e respostas nós podemos falar sobre esse aspecto, mas eu queria adiantar aqui algumas coisas sobre o próprio desemprego. Uma das maneiras de combater o desemprego, e aqui fala-se muito do autoemprego, né? O Estado não tem capacidade de empregar todo mundo, e até agora o setor público é o setor que mais emprega no nosso país, ou seja, todo mundo, mesmo aquele que está ainda a começar a sua vida na fase ativa, já pensa em trabalhar no Estado. Todo mundo tem essa pretensão de trabalhar no Estado, porque o Estado até agora é o maior empregador. E por essa carga que o Estado vai sentindo, vai, de alguma maneira, percebendo que não tem capacidade de absorver todo o indivíduo que queira estar a exercer alguma atividade, então vai se propagando a ideia de que devemos fomentar o autoemprego. E aqui vem a expressão empreendedorismo. Depois todo mundo defende que devemos empreender, não devemos esperar só o Estado dar o emprego, e então temos que procurar soluções. Ok, temos que procurar soluções, e eu também apoio essa questão do autoemprego. Mas precisamos ser realistas também, mais uma vez. A questão do autoemprego ou do empreendedorismo não pode ser uma desculpa para o Estado imiscuir-se ou fugir. Não é imiscuir-se, porque imiscuir-se é o contrário de fugir. Não é para que o Estado fuja das suas responsabilidades em relação ao combate ao desemprego. Não pode ser isso, porque o empreendedor tem características próprias e, sendo realista, nem todo mundo tem capacidades para ser empreendedor. Eu estou a falar aqui de várias características, dentre elas as características inatas. Um empreendedor, do ponto de vista subjetivo, se não for um indivíduo criativo, um indivíduo que pensa fora da caixa, não tiver essas ferramentas subjetivas e depois tem outras objetivas que têm a ver com a própria facilidade na criação do próprio autoemprego, e tudo, se o indivíduo não tiver essas características, ele não vai criar o seu emprego, não vai conseguir nem resolver o problema dele, nem resolver o problema do outro, que também está na mesma situação. Então, a questão do autoemprego ou do empreendedorismo não pode ser uma desculpa para que o Estado fuja das responsabilidades. Com isso, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que antes da gente falar do autoemprego, do empreendedorismo, temos de ver primeiro a questão da educação. O nosso sistema de educação ainda, infelizmente, não é um sistema de educação que prima pela autonomia. Não é um sistema de educação que estimula o autoemprego, que estimula o empreendedorismo. É um sistema de educação que formata, entre aspas, vou usar aspas porque a expressão formatar depois pode ter outros contornos, mas o nosso sistema de educação formata o indivíduo para que depois de terminar a formação em determinados ciclos, queira diretamente entrar para o setor público, formata, e ele incapacita, e depois, quando ele não consegue entrar para o setor público, o indivíduo transforma-se em pedinte, em mendigo, em um indivíduo que fica a reclamar com o diploma na mão. Por exemplo, nós temos agora vários licenciados, um sem número de licenciados que estão em casa à espera de uma oportunidade para o setor público. E eu falo de licenciado, podia falar também de técnicos médios, e o que me deixa mais triste, por exemplo, são os técnicos médios, entre aspas, técnicos, entre aspas, mas aqueles que foram formados nos institutos pré-universitários, ou seja, os puníveis vão formar pessoas que deviam, depois de terminar, ir diretamente para a universidade de forma muito orientada, mas eles acabam tendo dificuldade de avançar para a universidade porque não têm possibilidades idênticas aos outros, e aqui também uma das causas de maior fluxo de pessoas nas zonas urbanas é justamente isso. O que acontece nas zonas rurais, lá no interior do país, você tem um município, por exemplo, como o Ambuí, no Kwanza-Sul, e aqui bem muito perto, tem um município como o Ambuí, que tem as escolas pré-universitárias, no caso os puníveis,
tem os disponíveis e não tem nenhuma instituição pública de ensino superior. E a gente, quando diz Instituto Pré-Universitário, estamos a dizer que depois de você terminar o pré-universitário, é obrigatório ir para a universidade. E se você está no Ombuim, faz o PUNIV, não tem uma instituição pública de ensino superior, automaticamente, se você quiser dar seguimento à sua formação, tem de sair do Ombuim. Logo, vai para a zona onde há esta oferta. Então, o primeiro destino seria o Sumbe, que é a capital, ele vai descer para a capital, lá está, aumenta o número de população, ou então vem para Luanda, que é o maior centro, né? Onde todo mundo quer estar, porque tem as maiores oportunidades, entre aspas. Então, o Ombuim já fica sem um quadro, no caso que está em extensão, fica sem um quadro, ele fica aqui, faz até o ensino superior, e depois o ensino superior não ensina para a autonomia, então ele acaba se formando e não consegue nem entrar para o setor público e nem criar o seu emprego, já que a gente fala muito do autoemprego. Então, o primeiro passo para a gente poder combater o desemprego é olhar primeiro para o sistema educativo. Nós podemos copiar modelos Canadá, Alemanha. Estes dois, por exemplo, são exemplos, faço a expressão, são exemplos que eu tenho acompanhado assim à distância. Interessa bastante estes dois sistemas de educação que ensina para a autonomia. Ensinar para a autonomia é mesmo isto. Hoje vão surgindo, por exemplo, a nível do mundo, várias empresas que são criadas por pessoas que ainda se encontram no momento de formação, a nível médio e nível superior. Então, estão a se formar e já criam ideias para criar empresas que possam empregar outras pessoas, mesmo sem terminar a formação. Por quê? Porque o próprio sistema lhes permite pensar deste jeito. E outro mito também que tem sido propagado é o mito de que só se realiza do ponto de vista social quem vai para a universidade. Quem não vai para a universidade é um fracassado. Isto é um grave erro e isso também tem sido um impasse enorme. Nem todo mundo precisa ir para a universidade. Não precisamos ir todos para a universidade. Nós precisamos ter um sistema de educação que ensina para a autonomia e nos níveis básicos, médios, podemos encontrar indivíduos que possam se realizar do ponto de vista profissional, possam ser bons trabalhadores, possam criar empresas, possam ser indivíduos que participem de formativa e sintam-se realizados sem ir para a universidade. Não precisamos todos ir para a universidade, não precisamos termos o estatuto de técnicos superiores para nada, para não contribuir. E isso aqui me leva a dar um outro dado. Parece que quanto maior for o grau acadêmico, parece que menor é o nível de atividade. Parece que as pessoas tornam-se mais incapazes de trabalhar, de colocar a mão na massa. Parece que o próprio, se a universidade é um dos sítios em que as pessoas procuram estar para poder se capacitar melhor, infelizmente os resultados têm sido o contrário, ou seja, as pessoas, quanto mais se formam, menor é o seu contributo para a sociedade. Então, nem todos precisam ir para a universidade. Aqui chamo também a atenção para a importância da orientação vocacional e profissional. Nos níveis básicos, nos níveis médios e superiores, devia existir um programa sério, ou vários programas sérios, de orientação vocacional e profissional para poder, então, ajudar essa juventude, esses adolescentes que vão trilhando esses caminhos, para poder traçar o perfil destas pessoas e percebermos qual é a necessidade exata para esta pessoa. Nem todo mundo deve fazer o pré-universitário, não pode ser. Toda a gente que vai para o ensino médio tem de ir para os disponíveis, não pode. Os disponíveis deviam ser construídos ou concebidos de uma maneira em função dos objetivos que o Estado tem. O Estado, no sentido lato, devia olhar para os disponíveis em função das necessidades. Ok, queremos, daqui a 10 anos, queremos um número de economistas, vamos lá, 100 economistas para a área de macrofinanças, por exemplo. Queremos, daqui a X anos, gestores de recursos humanos em X número. Então, nós vamos abrir os tais disponíveis com esses objetivos. Não podemos abrir os disponíveis com o sentimento de que
temos de ter uma escola ali, então vamos abrir o Punível e todo mundo vai para lá, todo mundo faz, mesmo aqueles que não deviam estar ali, aqueles que deviam estar numa escola técnica média, também vão ali no Punível e depois acabam por perder tempo, dinheiro, perder energia, quando deviam fazer outra coisa mais útil. Então, em suma, estas são as coisas que eu tinha para dizer assim no início de conversa, e as outras ligadas diretamente à própria psicologia e ao impacto que tem o desemprego, podemos falar nas questões então que poderão colocar eventualmente. Bom, ilustre Joaquim, muito obrigado pela sua explanação. Parabéns, brilhante apresentação que fez, e sem mais delongas, já estou a ver algumas questões a partir das pessoas ou dos nossos internautas que nos acompanham da nossa página do Facebook. Então, gostava de abrir o espaço de perguntas, respostas, no sentido de conversarmos e encontrar caminhos de como podemos me indicar a essa situação, ao problema que nós estamos aqui a refletir. Como falou um pouco sobre a questão da educação, o ilustre que nos acompanha a partir da nossa página do Facebook, que é o senhor Sérgio Francisco, coloca a seguinte pergunta. Primeiro, cumprimenta, boa tarde a todos. A minha questão é a seguinte. O que deve fazer um recém-formado sem experiência que está à procura do seu primeiro emprego? Que conselho deixa para jovens à procura de uma orientação profissional? Mas já deu algumas dicas sobre estes conselhos, mas eu vou passá-lo a palavra no sentido de mais esclarecimento, porque o nosso ilustre está do outro lado atento para ouvir que opinião tem a essa questão que ele coloca. Ok, obrigado pela questão e saudar o ilustre que está nos acompanhando a partir do Facebook. Bem, a primeira questão que ele coloca é o que aconselha a um jovem recém-formado, né? A um jovem recém-formado que está à procura do seu primeiro emprego. Primeiro, talvez eu gostaria de saber em que área, por exemplo, esse jovem recém-formado está. Em que área se formou, no caso. Em que área se formou. Porque... Sim? Acho que ele deixa a questão de forma genérica, da área em que a pessoa se forma, então, que opinião tem, no sentido de ajudar essa pessoa que está procurando um primeiro emprego, independentemente da área da formação, de forma genérica. Ok. Obrigado. Então, de forma genérica, primeiro, um recém-formado que está à procura do seu primeiro emprego, nessa altura, no contexto em que a gente vive da Covid-19, em que muitas empresas estão mais para despedir do que para contratar, até o próprio setor público também está muito retraído em relação aos concursos públicos para a contratação de novos quadros. Neste sentido, este jovem recém-formado devia mais apostar em cursos básicos, técnicos, devia se potencializar nesta área, cursos básicos técnicos e, sobretudo, aqueles cursos que lhe dão a possibilidade de realizar uma atividade que lhe dá remuneração sem estar vinculado a uma empresa. Para início de conversa, este devia ser a primeira orientação, assim, de forma mais prática, né? Vamos supor que eu esteja formado em psicologia criminal, né? Esteja formado em psicologia criminal, terminei em 2016 e estou à procura de emprego, até agora não consigo já distribuir currículo, e psicologia criminal, por exemplo, e é propositado usar esse exemplo da psicologia criminal, é uma área em que, em Angola, o formado em psicologia criminal infelizmente, eu quando digo só, é infelizmente, só tem chances de trabalhar para o setor público. E para o setor público, no sistema de justiça criminal, se não for para os tribunais, porque não existe ainda legislação que ajuda a proteger a profissão de psicólogo criminal, que regula a profissão de psicólogo criminal, se não for na área judicial, tribunais e a área também
do Ministério Público, automaticamente ele tem de ir para a investigação criminal. A investigação criminal, estamos a falar do SIC. Logo, o indivíduo formado em psicologia criminal está à procura de emprego no setor público, como é só lá que tem vaga, ele tem de ir para o SIC. Infelizmente, ao ir para o SIC, ele tem de ser polícia. Tem de ser polícia, tem de ter formação de polícia para poder conseguir o emprego. E isso implica outras coisas, implica recruta, implica uma série de situações que levará por ali, se calhar, mais um ou 2 anos. Este indivíduo, nessa altura, nestas dificuldades que eu apresentei, deste exemplo em particular, se apostasse mais em cursos técnicos, em cursos que lhe dá a possibilidade de exercer uma atividade que não precisa estar vinculado, vamos supor, ele é psicólogo, já está, ou se formou, ok, então eu vou fazer formações específicas de atendimento psicológico para crianças com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, vou fazer de 6 meses, vou fazer formação específica para, falei crianças de dificuldade de aprendizagem, esse é o exemplo prático, porque este segmento tem sido, a nível da clínica, da psicologia clínica, tem sido o mais procurado atualmente, porque há muitos pais que trazem crianças com estas dificuldades. Se eu apostar numa formação específica para esta área, eu posso, de alguma maneira, desenvolver a minha atividade num espaço ínfimo e vender os serviços para essas pessoas. E os outros cursos técnicos, estou a falar, e eu falo disso assim, de forma propositada. Estou a falar das serralharias, de informática na ótica do utilizador, estou a falar da carpintaria, muita gente nem liga para isso, estou a falar da eletricidade, também muita gente não liga para isso, técnico de frio, muita gente não liga para isso. Estas atividades, estas áreas técnicas podiam dar maior sustento enquanto ele procura na área em que se formou, porque infelizmente o nosso país é atípico. E muita gente, quando diz a palavra atípica, nós estamos numa situação atípica, tem orgulho de dizer que é atípico. Mas é triste a gente ter que viver nessa atipicidade durante muito tempo. É um engenheiro informático ou um médico que vai trabalhar a vender gelo numa fábrica de gelo, por exemplo, porque na área em que se formou na medicina não tem vaga. Então, os cursos técnicos podiam mitigar essa situação. Claro, o indivíduo que colocou essa pergunta, o ilustre que colocou essa pergunta, poderá dizer mais, e aqueles que não têm possibilidade de fazer mais formações técnicas. Infelizmente, existem muita gente nessa situação. Não tem possibilidade de fazer mais formações técnicas. O que fazer nessa altura? Eu também pergunto, o que fazer quando, ok, me deu essa opção, fazer mais capacitação técnica, mas eu não tenho possibilidade até de fazer esses cursos. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? É uma questão retórica, talvez, mas não é. É uma questão que nos leva a refletir todos, tanto o ilustre que fez a pergunta, como os participantes do debate, devemos refletir. Aquele que está numa situação em que não tem, de alguma maneira, como ter uma alternativa para acudir à sua situação, como é que fica? Voltamos na outra conversa, que é a responsabilidade que o Estado tem. A responsabilidade que o Estado tem. O Estado, nessa situação de extrema necessidade, nessa situação de extrema vulnerabilidade, deve ter um fundo para acudir estas pessoas enquanto estiverem nesta fase. Deve ter políticas eficientes para poder dar apoio a estes jovens, dar apoio enquanto estes jovens se capacitem. Não interessa o que vá fazer, mas desde que ajude, pelo menos, durante o tempo em que ele entra na luta para poder conseguir um emprego na área em que está formado, o Estado deve ajudar, talvez um subsídio de desemprego. Isto existe em alguns países que têm a mesma situação que a nossa, talvez funcione, apesar de que eu não seja muito defensor da mendicidade. Não é bom que o povo continue a mendigar. Isso é muito importante. Quando se coloca o povo na situação de mendigo durante muito tempo, está-se mandar uma mensagem muito clara. Vocês devem ser dependentes de nós. Estas doações, essas atividades solidárias que vão sendo realizadas, às vezes a gente entende como sendo ajudas, mas não são ajudas. Estamos a perpetuar o estado de mendicidade em que a gente nos encontra. Mas, infelizmente, alguém tem de fazer alguma coisa. Então, se é para dar o tal subsídio de desemprego por um período de tempo, talvez também devia ser uma das soluções.
Bom, obrigado. Eu espero que o senhor Sérgio se sinta associado, porque para além das contribuições do nosso diretor, houve outras contribuições de um outro internauta a partir da nossa página do Facebook, que reforçou também a resposta do nosso internauta. Enquanto eu espero do outro lado, aqui na nossa sala, sem questões, então eu vou lhe provocar, se calhar, com uma que tem a ver com a questão do gênero, quanto às consequências do desemprego. Como é que leitura faz, ou como é que avalia as consequências do desemprego em relação ao gênero? Afeta mais a quem? Ao gênero masculino? Que leitura faz? Ok. Olha, colocou uma questão muito interessante mesmo. As consequências afetam mais a quem? As mulheres ou aos homens? Olha, infelizmente afetam mais aos homens. E eu vou explicar por quê. Primeiro é por uma razão cultural. E nós estamos a caminhar agora num contexto de mudança de paradigma. Elícia Sobriano? Sim, estou lhe ouvindo. Eu vou tendo o retorno do seu microfone e não consigo. Ok, obrigado. Então, eu estava a dizer que, infelizmente também podia ser se afetasse muito mais a mulher. Infelizmente, para os dois lados. Mas os homens são os mais afetados. Eu estava a dizer que é por uma razão cultural. Culturalmente, nós estamos numa sociedade em que o homem é o indivíduo que faz a vida pública, até determinado momento. O homem é o indivíduo que vai para sustento da família. Essa expressão, o homem é o cabeça da família, não vem por acaso. Esta expressão surge porque a responsabilidade de manter o sustento da família talvez até agora, dada ao homem. Então, o homem acaba por acarretar esta carga enorme, de alguma maneira, por razões culturais, e ele acaba também sendo, quando não consegue dar o sustento à família, acaba sendo o que maior sofrimento acarreta com a situação do desemprego. As mulheres, atualmente, também vão entrando para o setor público, para o setor da atividade, para o setor ativo. Ou seja, vão saindo do ambiente doméstico, de cuidar de casa, cuidar da família, dos filhos, cuidar do marido, vão saindo disto e vão ganhando espaço também para o setor público, o setor de atividade, e então acabam também tendo, de alguma forma, algumas consequências, mas ainda não é no nível em que os homens sofrem. Porque um homem desempregado, nós vimos, é mais fácil uma relação ser destruída, uma relação entre casal ser destruída se o homem for desempregado do que se a mulher for desempregada. Ok, o homem tolera mais uma mulher desempregada do que a mulher a tolerar um homem desempregado. Às vezes a questão não é tolerar, a questão é mesmo essa razão cultural, fazer com que o homem se sinta inútil porque não consegue dar sustento à família, a mulher é que dá. Então, pronto, o homem acaba por sofrer mais. E depois, há outra questão também que é muito importante. As atividades que um homem pode realizar, o homem, em termos de atividade laboral, chega a ter maiores dificuldades em conseguir emprego do que a mulher. Por exemplo, agora já vemos homens no mercado informal, na Zunga. Já vemos homens com um carro de mão a vender, por exemplo, feijão. A vender feijão, a vender... Homens, estamos a falar homens, não estamos a falar de adolescentes, estamos a falar mesmo homens adultos com famílias constituídas, já fazem isso. Mas até bem pouco tempo. Isto parece que era visto como uma derrota, parece que o indivíduo que faz isso tem um certificado de incapacidade estampado na testa. Então, os homens são mais seletivos em relação às atividades do que as mulheres. As mulheres podem fazer qualquer coisa, podem ir para uma casa, lavar louça e conseguir um salário no final do mês ou no final de semana, pode ir para uma casa lavar a roupa de alguém, pode ir vender feijão fervido ou não, pode vender qualquer coisa, pode fazer qualquer atividade e conseguir algum rendimento. O homem já não, é mais seletivo para essa atividade. Então, este é mais um dado para a gente perceber que o homem acaba sofrendo com as maiores consequências do próprio desemprego. E, por outro lado, esta situação também é causada pelo homem, de alguma maneira é causada pelo homem. Ou seja, a visão que se tem de uma mulher ideal, até
no nosso contexto social até agora, a visão que se tem de uma mulher ideal é aquela que consegue ser. A construção social de uma mulher ideal na nossa sociedade é assim. Aquela que consegue ser uma boa dona de casa, aquela que consegue ser uma boa mãe, consegue cuidar dos filhos, consegue cuidar do marido, no caso, desculpa, consegue cuidar do marido. Esse é o contexto que muitos utilizam para classificar uma boa dona de casa. Logo, ao classificar a mulher nesta maneira, e vou utilizar a expressão machista, ao classificar a mulher desta maneira, estamos a lhe colocar numa condição em que ele não participa da vida ativa. Estas atividades também requerem energia, requerem esforço e também têm consequências enormes para a mulher. E negativa, muito. Mas quando o homem classifica a mulher desta maneira, traça esse padrão, acaba por lhe colocar numa posição em que ela não consegue, de alguma maneira, sair deste padrão para contribuir também de forma ativa e a busca de outra atividade para além de cuidar de casa. Então, o homem chega a levar também a culpa pelas consequências que tem em relação ao desemprego. Então, é bom que a gente comece a refletir sobre isso e dar aqui parabéns às mulheres que, mesmo estando com os homens desempregados, conseguem manter o respeito que se exige em relação ao homem, conseguem não colocar a família numa situação disfuncional pelo facto do homem não estar desempregado. Eu, no princípio, falei do estatuto que uma pessoa empregada tem. Um homem desempregado, em termos de identidade, acaba tendo uma ruptura. Para as pessoas que estão à volta, que criaram, que construíram aquela ideia de que o homem é o cabeça, é o sustento da família. Um homem desempregado acaba por ter uma certa lacuna no próprio estatuto, na própria identidade. Então, ainda assim, existem muitas mulheres que, mesmo estando com um homem desempregado, elas conseguem manter esse estatuto, manter o respeito, e o contrário também é verdade, os homens também, alguns conseguem, num nível de igualdade relativa, conseguem respeitar as mulheres, mesmo não estando em atividade nesse sentido em que a gente fala. Ok, obrigado. Acho que eu vou avançar mais com uma questão que vai haver os nossos irmãos ainda ninguém se manifestou com uma questão, mas eu posso avançar mais com uma outra. Segundo a leitura dos economistas domésticos, né, quando há crescimento, há empregos. E a leitura que está se fazendo do país, que provavelmente, como há alguma decadência na produção do petróleo e no preço em que auxilia negativamente, há previsões de que a economia nacional poderá estagnar. E, por outro, segundo o discurso político e social, olha-se mais a questão do empreendedorismo como saída para esses problemas. E na sua locução falou de que aquelas pessoas, por exemplo, que não têm características inatas para a questão de empreendedorismo, até pode começar a empreender, mas se calhar não terá pernas para andar. Que o Conselho traz, ou qual é a sua opinião no sentido de mitigar essa questão das consequências psicológicas e sociais do desemprego? Por exemplo, estamos a empreender, depois chega um tempo, desiste, porque já não aguenta, porque aí é preciso também ter um bocadinho de garra, conforme se diz na gíria. É preciso cair, levantar várias vezes. E nós também temos a cultura, uma característica de que queremos ganhar muito, o pouco nunca nos convence. E quando estamos a ganhar pouco, temos tendência de desistir. Queria ouvir do ilustre Joaquim qual é o outro caminho que possamos seguir para mendigar essa questão do desemprego, das consequências do desemprego, uma vez que a economia não está crescendo.
Não crescendo, não há novos postos de trabalho. E se olhar para a questão do empreendedorismo, não são todos que têm um filho ou que têm características inatas para empreender. E mesmo tendo essas características inatas para empreender, como ganha-se pouco também no empreendedorismo, pode não ir para frente e depois, se calhar, tentar desistir ou parar pelo caminho. Que conselho podes deixar para os jovens, principalmente, que estejam nessa situação? Ok, o conselho para esta situação, pronto. Há uma questão que devemos levantar aqui para isso. Aquele que até tem a iniciativa de empreender, até conseguiu começar uma atividade, infelizmente não conseguiu manter, não consegue manter essa atividade. O primeiro conselho, e talvez o principal aqui que eu quero dar, é juntar-se aos outros. O ser humano é um animal social. Nós não vivemos sós. Nós, não, nós vivemos cooperando. Se eu tenho uma ideia, tenho uma iniciativa que pode ser rentável, no entanto, em determinados setores sou incapaz, entre aspas, de dar seguimento a esta iniciativa, a este tipo de atividade que eu idealizei, eu posso identificar outras pessoas que tenham outras visões dentro da ideia que eu tenho, que me possam ajudar a andar. Então, aqui a cooperação devia ser a palavra-chave. Cooperar, juntar, partilhar ideias com as outras pessoas. Nós, às vezes, andamos esquecidos e nos fechamos muito nos nossos casulos, nas nossas ideias, com as nossas... Até as angústias também devem ser partilhadas. E aqui, como psicólogo, já falo isso com como uma recomendação. As angústias também devem ser partilhadas. Se as angústias devem ser partilhadas, então as boas ideias também devem ser partilhadas. E quando eu me sinto incapaz, eu pensei até aqui, mas eu acho que daria mais, porque até onde eu pensei ainda não consegui o objetivo principal. Então eu devo partilhar com as outras pessoas. Devo sentar com talvez os mais experientes, os que já estiveram nisto, os que já conseguiram chegar, ir mais além do que eu cheguei. Esta partilha vai lhe dar, mesmo que as pessoas não trabalhem diretamente consigo, só o facto de partilhar com a outra pessoa ouvir a sua ideia, já lhe dá a abertura para pensar fora do contexto em que pensou sobre o projeto. É muito bom partilhar as nossas ideias. Aqui vem outra coisa, outras situações que muitos também têm acautelado. Não, eu vou partilhar a minha ideia, vou partilhar a minha iniciativa, talvez o outro vai depois aproveitar-se da minha ideia e implementar, e eu depois não vou ter rendimentos e tudo. Pois, mas o país é grande. Angola é grande. Angola não é só Luanda. E Angola não é só o interior do país. Muitas vezes pensa-se Angola aqui. Não, Angola não é aqui. Angola é um país imenso. Se um indivíduo, vou dar exemplo da minha área. Se eu, na área de psicologia, depois de bater várias portas para ter um emprego no setor público, não consegui, e eu pensei, eu posso me capacitar e depois criar um meu negócio particular em psicologia. Vou abrir o meu consultório. Mesmo que eu tenha apenas uma sala com 2 cadeiras, vou começar a atender as pessoas assim de forma paulatina até que eu consiga um espaço maior. Se eu tenho essa ideia, estou em Luanda, estou no Benfica, por exemplo, numa zona do Benfica, ali no Benfica, eu posso ter vários consultórios, várias iniciativas do mesmo jeito, porque há muita gente que precisa dos serviços de psicologia. Só a pensar desse jeito já me dá a possibilidade de eu partilhar com um outro colega que também já está nisso há algum tempo. Pá, o colega Sobriano também formou-se nesta área, e se calhar até não é nessa área, mas numa outra área, mas ele tem uma iniciativa própria que tem dado lucros. Eu quero saber dele, como é que ele consegue ter lucros? Como é que ele começou? Então eu vou lá sentar com ele e dentro da cordialidade que nos caracteriza, dentro do nosso nível de interação, eu exponho a minha questão. Olha, estou passando por essa situação, mas eu quero partilhar consigo algumas ideias. E até já implementei, mas até aqui não consegui. E o outro pode dar orientação. Este tipo de ajuda seria muito importante
para poder, no caso, essa abordagem de cooperação é muito importante para podermos também sairmos da nossa zona de conforto e perceber até que ponto os outros podem contribuir para as nossas ideias. Agora, existem mesmo aqueles casos em que nem isso também resulta. Nem isso também resulta. Por quê? Porque às vezes pensa-se em determinados projetos nesse campo do empreendedorismo, pensa-se em determinados projetos que, não bem pensados, não dão os resultados desejados. E às vezes cria-se o projeto numa base de ilusão, não realista. Okay? Eu quero vender um produto, eu quero vender um serviço que esta população que está aqui na minha zona não é capaz de comprar. Não é capaz de comprar, não percebe a importância deste produto. Então, se não percebe a importância deste produto e eu traçar um projeto para vender este produto, o primeiro que eu devo fazer é esclarecer as pessoas sobre os benefícios desse produto. Okay? O empreendedor que nos está a acompanhar podia pensar desse jeito, ou quem está a pensar em empreender devia pensar desse jeito. Primeiro, eu devo abrir um espaço para esclarecer aqueles que eu quero que sejam os meus clientes, para esclarecer a utilidade do produto que eu lhes quero vender. Isso é muito importante, porque esclarecendo, percebendo a importância do produto ou do serviço, que as pessoas depois vão recorrer. E se calhar podíamos pegar por situações que as pessoas passam, que deviam ser resolvidas por meio daquele produto ou daquele serviço. Então, o empreendedor nunca deve pensar sozinho. Pensa sim no seu casulo, mas depois partilha ideias. Participe de eventos que tenham essa característica de partilha de ideias, de partilha de iniciativas. Não tenha receio de falar sobre o seu projeto, mesmo que o outro queira implementar. Atenção, quem idealiza e quem copia, por mais que copie, não vai ser igual como você que idealizou. Então, se não será igual, não tenha medo de partilhar com o outro. Mesmo que ele copie, ele vai copiar até onde você pensou. Não até onde você quer ir. Até onde você pensou, não. Até onde você partilhou com ele. Não o projeto todo, a ideia toda. Então, não tenham medo de cooperar. Não tenhamos medo de cooperar. É muito bom interagir com as outras pessoas. É muito bom partilharmos ideias. Ouvirmos também outras histórias de superação. E aqui, no nosso contexto de nível de vulnerabilidade social muito alta, nós vamos ouvindo muitas histórias de superação. Umas também são histórias mascaradas que não servem para nada. Atenção que há muitas histórias de superação vendidas que não são, na verdade, histórias de superação. São histórias de superação mascaradas ou criadas para vender determinados sonhos que não resultam em nada. Temos que ter cuidado a isso. Temos que ter cuidado com as pessoas que também nos passam experiências que dizem que tenham superado, porque depois vemos na realidade que não é aquilo que eles contam. Prestemos muita atenção a isso. Mas aqueles que realmente superaram-se e conseguiram estar num outro nível de satisfação, de realização pessoal e profissional, devem ser ouvidos, devemos partilhar. Os mais velhos também têm alguma coisa a dizer sobre isso. Os nossos avós, os nossos pais que andaram muito tempo nisso, também podem nos dar ideias sobre o que a gente pode fazer para poder manter-se ativo. Ok, muito obrigado pela resposta. Tem uma questão aqui do senhor José Luemba, mas em vez de ler, eu gostava de passar a palavra ao senhor José Luemba, no sentido de colocar a sua questão, se ainda se encontra do outro lado, ligar o seu microfone e tomar a palavra. Senhor José Luambo ainda se encontra do outro lado, pode usar a palavra para fazer a sua questão. Pois é, se calhar está com alguns problemas no som. Não sei se o ilustre Joaquim consegue ver a mensagem no chat do senhor. Sim, sim. Sim. Consigo ver, sim. Uhum.
Uhum. O senhor José ele começa por agradecer por participar do debate, apesar de ter acessado tarde a conexão. Diz que a questão dela tem muito a ver ou consiste no seguinte: como se pode elevar a moral de jovem deprimido que vivem com documentos por baixo do sofá, ou do sovaco, não é? Debaixo das axilas, e procura do emprego e sempre recebe uma resposta que não há vaga, por exemplo, né? Mas é mais ou menos por aí. E se consegue ler também as outras questões, ou outra questão abaixo, esteja à vontade, mas pode começar já a responder o senhor José Luemba. Ok, ok. Obrigado. Eu consegui ter acesso a duas questões aqui no chat. Uma é esta que leu, que acabou de ler sobre o jovem que anda com os documentos cima, baixo e, infelizmente, só recebe não como resposta às solicitações para a vaga de emprego. Como lidar, ele pergunta, na verdade, como lidar com o estado de depressão em relação a essa situação. É muito complexa lidar com isso, porque nós estamos a ver uma situação o estado deprimido é causado pelo insucesso na busca do emprego. Então, talvez o que resolveria isso seria mesmo conseguir o emprego, né? Seria isso, conseguir o emprego. E às vezes fica-se durante muito tempo a procura de emprego e a gente não consegue. E quanto menos a gente consegue, mais maior é a taxa de insatisfação, maior é o nosso nível de frustração e maior também depois é a nossa questão da instabilidade emocional e tudo. É muito complicado lidar com essa situação, muito, muito complicado. Podia-se dar um conselho de praxe, um conselho que até é clichê, o que diz, não desista, continue, mesmo que cair, não desista. Pois, mas isso nem sempre é assim, nem sempre funciona, então não vale a pena. Acabei de falar para dar exemplo, mas não vale a pena dizer isso, não desista. Ok, a persistência é uma das características de alguém que procura alguma coisa, mas o não desistir talvez devia ser visto de uma outra maneira, que é buscar alternativas. E buscando alternativas, voltamos àquela situação que a gente falou do tal autoemprego do empreendedorismo. Né? Olhar para as nossas capacidades, para as nossas qualidades pessoais e também técnicas que a gente adquiriu durante algum tempo, talvez, e poder começar a desenvolver alguma atividade específica que nos possa dar algum rendimento. Podia ser uma das maneiras de entender o não desista é esta, é buscar alternativas. Ok, eu não consigo aqui, deixei o documento aqui, não consigo, deixei ali, não consigo, então eu vou buscar alternativas no sentido de olhar para mim mesmo e o que é que eu posso fazer aqui para poder mitigar a situação. O outro lado também é como se procura o emprego. Isso também é importante, saber como se procura emprego. Como é que as empresas atualmente estão a contratar as pessoas? Como é que as empresas estão a contratar as pessoas? Se olharmos e analisarmos essa questão da maneira como as empresas agora estão a contratar as pessoas, vamos também mudar a maneira como a gente procura os empregos, como a gente se apresenta aos empregos, ok? Qual é a maneira ideal para abordar um potencial empregador? Como é que eu falo? Será que ainda a entrega de currículos ainda funciona? Será que ainda funciona? Será que funciona ainda dizer que, olha, sou o Lucamba Joaquim, tenho tal e tal, sou eficaz, consigo comunicar? Será que funciona? Será que não seria ideal também eu não entregar currículo, mas chegar e pedir uma audiência diretamente com a pessoa, com o responsável da empresa, dessa forma mais atrevida e dizer, olha, eu quero marcar uma audiência com o diretor da empresa tal, no dia tal, para tratar de um assunto do meu interesse, sobre um serviço que eu quero vender, necessidade enorme. Faça a apresentação das suas potencialidades. Eu consigo, por exemplo, identificar, eu estou a dar aqui uma dica que funciona alguns setores, em algumas empresas funciona, que é procurar emprego deixando o currículo de fora. O que acontece? O indivíduo vai identificar a empresa.
estuda a empresa, assim à distância, vê em que setor a empresa atua, olha para as vulnerabilidades que a empresa apresenta em determinada área que eu domino, eu, o candidato, domino, vejo os problemas que eu acho que devia ter solução e eles não conseguem lidar com aquela situação específica, faço uma análise dessa situação em particular, como é que eles têm lidado com isso. Então, me preparo e eu, sabendo que tenho capacidade de ajudar a resolver aquele problema, eu vou marcar uma audiência e vou apresentar solução para aquele problema. Ou seja, vou sugerir, vou apresentar-me como candidato a ajudar a resolver aquele problema. Esta é uma maneira muito atrevida, é muito astuta de procurar emprego, que tem funcionado para algumas pessoas, para muitas pessoas também tem funcionado. Eu não vou dizer, olha, eu quero emprego, porque às vezes também as pessoas procuram emprego. Quero emprego para no final do mês ter um salário e ir para casa fazer a sua vida. Não quer trabalho. Atenção, esse também é um ponto importante para as pessoas que procuram emprego. Há pessoas que procuram emprego e não procuram trabalho. Emprego, vínculo laboral, remunerado, com todos os direitos. No entanto, trabalho que é bom, não. Ele só conta, vai para o trabalho, para terminar o dia, no final do mês tem um salário. Então é importante, procurar trabalho significa esta maneira que eu sugeri. Eu identifico uma situação da empresa que eu posso, de alguma forma, contribuir na solução e digo, olha, eu tenho capacidade, tem que ser realista, atenção, não pode se apresentar, não pode identificar um problema que você não consegue resolver. Eu tenho capacidade de ajudar neste problema, podemos fazer daquela maneira, marca uma entrevista e se calhar pode ter resposta. Esta é uma sugestão que eu dou para esta pergunta em particular. Agora, a segunda pergunta tem a ver com a AGT. Pronto, o senhor José fala sobre as barreiras que tem encontrado durante o processo de constituição da empresa também e na fase das cobranças de impostos e uma série de coisas. Infelizmente, esse é um problema que não depende só de nós, enquanto indivíduos que procuram emprego. Não depende só de nós, depende da estrutura do Estado, das políticas do Estado, depende da questão administrativa, como é que o Estado lida com essa situação. É um Estado que, por um lado, diz que devemos apostar no autoemprego, no empreendedorismo, no entanto, para se formalizar a criação de uma empresa, tem todas essas implicâncias, tem todas essas dificuldades durante o processo. Hoje por hoje, o indivíduo, para terminar o processo de construção da empresa, é uma série de papéis que eu até nem preciso aqui citar, e quem passou por essa experiência sabe o que eu estou a dizer, desde o certificado de admissibilidade, depois o documento de estatística, depois o estatuto, depois uma série de coisas, segurança social, não sei o que, expensão, é uma série de documentos que até durante o processo, quem não desiste já é um herói, já é um herói por causa das dificuldades que se tem em relação ao processo de construção da empresa. Então, aqui, o recado não seria para a pessoa que passa por essa situação. O recado seria para o próprio Estado, mais uma vez, eu falo diretamente para o governo em particular, falo diretamente para isso, simplificar o processo de constituição das empresas, simplificar. Eu sei que já há avanços nesse sentido, eu sei, por exemplo, que para algumas empresas já não há obrigatoriedade de se usar de se tratar o alvará comercial. Já é um avanço e isso devemos dar parabéns, ok, está bem, mas devemos ver isso na concretização, porque estes que não precisam de alvará comercial precisam de uma declaração das administrações municipais. Será que as administrações municipais já estão informadas e já estão capacitadas de passar essas declarações? Será? Porque, na minha experiência, no contato que eu vou tendo com esse processo de constituição de empresa, eu vou vendo que há uma desinformação. Lá em cima, você vai para o guichê único e diz, olha, para a sua empresa não precisa de alvará comercial. Depois, só precisa de uma declaração da administração municipal. Chega na administração municipal, ninguém está informado sobre essa situação. Se estão informados, esqueceram. Então, você fica naquela situação. O inspetor, quando vai à tua empresa, à tua microempresa, ao teu sítio de negócio, vai pedir o alvará, você não tem, porque tem essa informação e a administração não sabe que deve passar a declaração, porque também não está informada e toda essa situação. Isto aqui demonstra uma incapacidade de lidar com
com todo esse processo. Às vezes fala-se sempre no alto nível e aqui embaixo não conseguimos concretizar. Então o Estado devia ter responsabilidades sobre isso. Devia ter responsabilidade. Os custos que isso acarreta são enormes. O indivíduo que decide abrir, constituir uma empresa, gasta muito. Talvez devia simplificar isso. Os sistemas informáticos que colocam no ar para poder fazer a constituição via online não funcionam em condições. Agora o guichê retirou o sistema que estava em vigor até o ano passado, retirou, e as pessoas que estavam a fazer o processo via online tiveram de ir fazer via presencial, e depois era uma confusão terrível para atualizar os dados que foram enviados via online, porque o sistema já está inativo, agora é outro sistema. Mesmo esse sistema novo também já não está a funcionar em condições. Há dias tive informações de que o sistema saiu do ar porque estava em manutenção, porque houve um problema. É novo o sistema. Então, toda essa burocracia, o Estado deve lutar sempre, está a fazer isso, mas deve continuar a lutar para melhorar e também descentralizar. Eu não preciso sair, Luanda, com o número de municípios que tem, eu não preciso sair de Cacoaco, de Viana, dos Ramiros, para ir tratar da minha construção da empresa lá na Baixa de Luanda. Eu devo ter esse serviço lá no... Desculpa incomodar, né? Por cortar. No fim dessas suas palavras, gostava de acrescentar um minuto para as últimas palavras e para que possamos fechar. Ok. Obrigado. É que às vezes eu embalo muito e depois acabo perdendo a noção do tempo. Mas, de qualquer forma, obrigado por considerar esse minuto para as considerações finais. Eu acho que foi dito o essencial sobre esta matéria e talvez um dia a gente volta para falar sobre mais assuntos, talvez ligados a esta questão ou uma outra. E sobre o desemprego, eu deixo aqui o desafio para a gente olhar para o desemprego de uma maneira muito séria. Quando eu falei que Angola apresentei, lembrei os dados do INE, que Angola está no top 5 dos países com as maiores taxas de desemprego. Essa situação é muito séria, devia ser pensada de forma muito realista e a gente poder trabalhar em conjunto. É em vão a gente pensar que o Estado vai empregar toda a gente. Não podemos pensar assim, é ilusório pensar que o Estado vai empregar. E não pode ser assim, porque nos outros países nos mostram que a solução não é o Estado empregar toda a gente. O Estado não pode, passa a expressão, não pode dar de mamar a toda a gente. Não, o Estado precisa criar condições para que as pessoas criam situações de autossustento, ok? Capacidade de autossustento. O Estado precisa garantir condições para que a gente consiga, de alguma maneira, empregar-se um ao outro, desde que com a maior eficiência e com a estabilidade. Aqueles que estão empregados, também devia se criar condições dos empregos serem mais seguros, terem bons rendimentos, também serem empregos saudáveis, mentalmente saudáveis, porque há empregos que é melhor ficar em casa, há empregos que, criam uma situação de saúde precária, que a pessoa sai pior do que entrou. Então, o emprego também deve ser um sítio para buscar saúde emocional, saúde física e poder, então, chegar àquele nível que o Carlos Roger fala de autorrealização. Então, para mim, fico por aqui e muito obrigado pelo tempo dispensado. Ok, Lucio Lucamba, nós agradecemos pela sua disponibilidade em nos reservar os minutos da tarde de sexta-feira para partilhar tudo quanto partilhou aqui. Lembrar os nossos internautas de que tivemos a falar sobre as consequências psicossociais do desemprego e esta apresentação como forma de disseminarmos a informação poderão ver e ouvir no nosso site, que é www.angonet.org, e também pela nossa página do Facebook, DW Angola CIDOC. Então, grato estou pela vossa presença, por nos acompanhar. Reiteramos o convite para o próximo encontro, o
próximo tema a ser refletido. Ao nosso preletor, mais uma vez, agradecemos pela sua disponibilidade e desejo um final de semana a todos e estamos juntos.